Olá, tudo bem com vocês? Então, todo mundo tá vendo essa situação aí do suposto Yaô cantando oiê. Coitado, ele estava na hora errada, no lugar errado, cantando algo errado. O que que acontece, gente? Se existe um mal no candomblé, ele precisa ser cortado pela raiz, tá? Como se existe um mal em qualquer outro lugar, né? A gente não ceva, a gente não cultiva o mal para depois, num dado momento de conveniência, a gente então se levantar contra ele. O que que eu quero dizer com isso? Há cerca de, ai nem sei, acho que uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos, eu ainda Iaú, bem pouco tempo de santo, talvez uns 2 anos de santo, estava participando de uma função da fogueira de Xangô. Uma belíssima função, um belíssimo candomblé, porque afinal de contas é a fogueira do rei, né? É, e tinham poucos filhos naquela casa. Tava tentando falar rapidinho, coisa que eu nunca consigo. Tinham poucos filhos naquela casa, então a gente estava ali, tipo, a todo vapor. Função de 10, tava sobrando para um só. Então, beleza. Eu participei da colheita de ervas, eu participei da preparação de atim, eu participei da montagem da fogueira, né? Da colocação de atins e de orôs e tudo mais que vai na fogueira, porque, né, quem sabe, sabe que não é só montar meia dúzia de pau e acender um fogo e fogueira de Xangô, não é assim que funciona. Tem toda uma ritualística, eu participei do sacrifício dos ojubós da casa, ajapá, blá, blá, blá. E não participei ali de cabecinha baixa, batendo palma sem saber pra que não, tá? Participei ativamente com a mão na massa. Ok. E pra mim tava tudo bem, porque já era algo que, de fato, eu estava acostumada a fazer, tá? Eu também sou herdeira de uma casa, também fui iaquequerê de uma casa antes de ser ialorixá. Então a gente acaba tendo acesso, né, de acordo com a necessidade, a fazer aquilo que é preciso. Beleza. Quando chegou no dia do candomblé, né, em algumas casas, Iaô não dança, não participa da roda de Xangô. E, ok. A galera entrou e aí, assim, chegaram os outros filhos, uns estavam trabalhando, outros não podiam. Chegou aquela galera do cabide que já chega, né, com a roupinha engomada no cabide, unha feita, sobrancelha feita, tudo ok. Aí a gente dá uma olhadinha, assim, toda escabaçada, mas ok, tá valendo. Nada disso é importante nesse momento. E aí monta-se aquela roda de candomblé, aquela coisa maravilhosa. Aí vem chegando as visitas, né? Iais e babás de outras casas que vêm visitar, que vêm contemplar e tal, e faz aquela coisa muito bonita, muito pomposa, que é o salão de uma casa de candomblé. Eu tava acabando de fazer alguma coisa na cozinha quando a roda começou. E aí eu acabei de fazer o que eu tava fazendo e corri pro salão. Porque assim, primeiro que eu sou apaixonada pela macumba. Eu sou apaixonada pelo salão de candomblé, eu sempre falo isso, tá? Dogmas e regras e tal, e eu questiono alguma coisa, porque não faz sentido com a minha experiência, com a minha vivência. Mas o salão de candomblé é uma coisa maravilhosa. Ele bem arrumado, né? A galera ali toda em sincronia, né? Tudo muito bonito de se ver. E aí eu corri porque eu acho lindo, divino. Corri, encostei num canto, numa parede, e tava ali cantando, entendeu? E dançando. E assim, eu estava ali, eu nem entrei, tá, na roda de Xangô. E aí veio um ebome, uma pessoa lá, um braço pô, bem direito mesmo do sacerdote em questão, e virou pra mim e falou assim: você precisa se abaixar. Por que você tá em pé? Eu, na hora, eu não fiz cara de desentendida. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Porque se essa pessoa em questão estava com a gente lá em tudo, sabe? Vendo tudo, elogiando, inclusive, tudo, né? Enfim. Aí eu olhei, falei, oi, você precisa se abaixar. Você não pode ficar em pé. É a roda de Xangô. Aí eu fiz assim, me retirei do salão, voltei pra cozinha, fiquei fazendo outras coisas, fazendo hora para acabar aquele candomblé, para começar a servir a comida, né? E bababá, bababá. 5h30 da manhã eu já estava pronta com a minha bolsa do lado, esperando a primeira oportunidade de ir embora, de pegar o primeiro ônibus, primeiro trem, primeiro táxi, primeiro cavalo que passasse para ir embora. Porque eu me senti tão ofendida, e aí eu vou usar novamente a frase que eu usei no início. Se existe um mal, que ele seja cortado pela raiz, tá? Porque o que aconteceu ali não era o problema de eu ser
Iaô deu seu nova de santo e estar na roda. Porque, para mim, coisas muito mais importantes acontecem antes do xirê, antes da roda, né? E eu tava presente porque eles estavam me mandando, me pedindo, entendeu? Pra fazer isso, pra fazer aquilo. Você sabe fazer isso? Sei. Sabe fazer aquilo? Sabe? Então vamos. E aí, entendeu? Eu não entendi aquilo muito bem. Vamos lá pra situação do rapaz. Que eu não sei quem é, não sei quanto tempo de santo tem, enfim, mas o que está aí na mídia é que é um Iaô que tem 1 ano e pouco de santo, ou 1 ano de santo, e não poderia estar cantando aquela cantiga, e não poderia desobedecer o mais velho, e não poderia ter desobedecido a hora que Orixá entra na frente dele, né, e faz sinal e tudo, e ele continua. Vamos lá. Se de fato ele é um Iaô, com 1 ano e pouquinho de santo, por que ele está de Equeté? Por que ele está com fio de grau? Por que ele está com ganamão? Por que ele está com roupa de gala? Por que ele está posicionado, né, ali do lado tipo, num dos pontos principais, né, ali de destaque do barracão, durante aquele candomblé? Se existe o mal, ele deve ser cortado pela raiz. Porque se esse menino não estivesse ali, não tivesse sido a ele permitido estar ali desde o início, e aí você pensa que no início a gente tem o xirê, a gente vai chamar santo, aí santo vai, né, o orixá vai chegar, orixá vai divamunha, um por um, não sei o que, vai botar roupa de gala, volta. Aquele momento ali não é o momento inicial do candomblé. Candomblé nenhum começa com aquele momento, com aquele ato que tá ali. E a função? Será que durante a função esse menino também foi proibido de estar em um lado, estar em outro ou não? Ali ele estava sendo útil, né? Porque talvez não tivesse outra pessoa para fazer, porque talvez não tivesse alguém com a mesma pompa, porque assim, com certeza vocês já ouviram falar de tombo, né? Tem gente que tem tombo para candomblé, tem gente que não tem. E tá tudo bem, gente, né? Não é obrigatório. O garoto tem. E aí, porque ali tinha mais gente, de repente, de fora, não ia soar muito bem, porque tava filmando, aí não ia soar muito bem, que aquele pai de santo aparecesse, né, com aquele Iaô, cantando aquele orelha, enfim. Volto a dizer, se existe o mal no candomblé, ele precisa ser cortado pela raiz. Tanto no candomblé como em qualquer aspecto da sua vida, tá? Aquele menino, ele não surgiu ali do nada, ó, pum, passe de mágica. Ele já estava ali participando e, se bobear, conduzindo o candomblé. Digo isso porque quando ele insiste em cantar e ele vai para uma outra cantiga, os ogãs acompanham. Então, é algo normal. Se eu chego naquele candomblé, não conheço ninguém, ninguém me conhece, entendeu? E do nada começo a cantar, ninguém vai me acompanhar. Muito pelo contrário, isso não sou só eu não, qualquer pessoa desconhecida. Chega ali e começa a cantar, todo mundo vai parar e vai tentar entender o que está acontecendo. Você percebe que existe uma harmonia, então aquilo ali já acontece, tá? E aí, fica muito desnecessário toda essa cena que aconteceu publicamente, tá? Chamasse o menino no canto, na verdade não tem chamar no canto, ali ele já perdeu a hora de chamar no canto. Vamos encerrar o vídeo dizendo que se existe um mal, ele precisa ser cortado pela raiz, porque aí quando chega nesse ponto, infelizmente não temos mais o que fazer senão assistir a cenas deploráveis como essa.